Gostaria primeiro de me apresentar para vocês. Meu nome é Ramieri Rocha, eu sou analista de sistemas, sou especialista em automação para posto de combustível. Eu iniciei esse trabalho com posto de combustível há aproximadamente 8 anos. Presto serviço na Cooperman, uma empresa que dá manutenção em bombas de combustível, mas eu sou mais focado na parte de automação. Não sei se às vezes vocês estão me ouvindo bem aí. Não sei se o som tá bom. E vamos lá, essa é a nossa primeira live. Nós estamos falando aqui sobre sistema de medição de tanques. E esse trabalho nosso, que nós vamos desenvolver, ele é um trabalho voltado para você, proprietário de posto de combustível, para você, gerente de posto de combustível, para você que trabalha em posto e que queira associar o seu trabalho a uma mão de obra mais qualificada, a um conhecimento mais apurado, mais refinado, conhecer processos, conhecer técnicas, conhecer a parte técnica, mas acima de tudo a parte de documentação, a parte de legislação, para que quando você receba no seu posto uma fiscalização, Douglas lá do Amazonas, gente, longe vocês, hein? Mas ainda bem que a internet nos aproxima e faz com que esse conhecimento se torne mais público, né? Para que você tenha um conhecimento melhor sobre os processos que você tem no posto. O nosso objetivo aqui é fazer com que você tenha cada vez mais conhecimento e tenha um desenvolvimento no seu trabalho, né? Hoje nós vamos falar sobre sistema de medição de tanques, porque tem uma obrigatoriedade que ela está batendo na nossa porta aí, que a MPT, a MTP, que é do Ministério do Trabalho, 427/2021, ela lançou uma portaria que definiu que os postos precisam se adequar. E dá aquela insegurança na gente, né? Poxa, mas são todos os postos? Eu tenho que fazer isso agora? Eu tenho que já mandar a máquina aqui no meu posto de combustível e abrir valetas para passar a tubulação? Calma lá, gente. Calma lá. Não é bem assim. Mas a gente precisa de conhecer um pouco sobre como está essa norma para a gente poder entender melhor. Então vamos lá. Essa lei foi lançada, essa portaria ela foi lançada em 2021, então já tem 2 anos. E toda portaria ela tem um tempo para que você se organize. Então vamos primeiro nos pegar nessa parte técnica, né? O que é essa portaria? O que ela deseja? Então vamos lá. O primeiro ponto é que... Opa, tem mais gente entrando. Ó, Lucena Paraíba, muito bem. Solane, seja bem-vinda. Douglas Furtado, obrigado aí pela atenção e pelo carinho de vocês. Só vou lançar um comunicado aqui. Um detalhe, nós temos um grupo no WhatsApp. Se você entrar lá no Instagram, lá na link bio, você já vai ser direcionado para um grupo no WhatsApp para receber as notificações sobre todas as lives. Essa é a primeira, mas nós vamos fazer uma série de lives. Vamos falar com... não sou eu que vou falar. Então nós vamos trazer especialistas, vamos trazer pessoas que conhecem da motivação do posto, aquela pessoa que trabalha com um frentista, que fala assim, para você vender melhor você vai fazer isso. Nós temos pessoas que nós vamos trazer. Então eu vou estar aqui como mediador. Afinal de contas, ninguém consegue ser bom em tudo. E a nossa proposta é de trazer pessoas que podem agregar ao seu negócio, ao seu posto, à sua revenda, uma melhor qualificação para isso. Então nosso objetivo hoje aqui é a gente fazer essa live com no máximo 30 minutos. Ok? É claro, com o passar do tempo a gente vai aprendendo aí a lidar com essas tecnologias e com o público, e a gente vai vendo se o tempo tá bom, se o tempo vai alongar, mas eu acho que o tempo de 30 minutos por enquanto tá bom. Semana que vem, né, para te dar um spoiler já,
nós já vamos conversar com um profissional sobre a nova RTM aí, sobre essas novas regras que estão vindo aí, retorno de gás. Então nós vamos fazer aí um panorama aí geral aí. Um abraço aí ao MT Serviços, lá do Mato Grosso. De Freitas Vinícius, seja bem-vindo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Soluções Consultoria, De Freitas Vinícius. Bem, gente, então vamos lá. O que é essa portaria? Essa portaria, quem que legisla sobre ela? Quem que está atendendo? Essa portaria foi lançada pelo Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. Mas o que o Ministério do Trabalho tem a ver com a gente? O Ministério do Trabalho, no posto de combustível, tem a ver com praticamente tudo. Afinal de contas, no posto, né, no posto de revenda, você tem funcionários e pessoas que trabalham. E você tem que passar para ela, ou você tem que receber uma certa segurança ao ir para o trabalho de que você vai voltar. É por isso que no posto de combustível tem uma série de regras para garantir com que você fique vivo, para que você retorne para sua casa, para os seus filhos. Rafael, seja bem-vindo, boa tarde. E com isso a gente precisa de entender o que é. Vamos pensar aqui, quando você está no posto de combustível, que você vai usar a régua de medição, porque é isso que a norma está pedindo. Ela está pedindo que você automatize o processo de medição de um tanque. E para você automatizar, o que é necessário? Esse é o mesmo equipamento que a AMA, que a Agência do Meio Ambiente, solicita? Não, não é. A AMA solicita outra coisa. Essa portaria, ela solicita que você evite de usar aquela régua para fazer a medição do seu tanque. Porque aquela régua, ao você abrir aquela boca e introduzir a régua, sobre o tanque sai um gás. E pode ter pessoas próximas, pode ter alguém, e isso gera uma condição de alarme, onde você tem que ter um cuidado a mais com a sua vida e com a vida de quem está no seu posto, porque afinal de contas quem trabalha num posto de combustível não cuida somente de si, ele cuida da vida de muitas pessoas que estão ao seu redor. Então sempre a gente tem que estar atento a condições de risco. Boa tarde, Advair, parceiro nosso. Seja bem-vindo. Robert James. Aê, garoto. Muito obrigado aí pelo carinho. Fontoura. Igor Fontoura. Muito obrigado a vocês pela atenção. E dando sequência aqui, depois vocês vão poder ver o conteúdo nosso. A gente vai disponibilizar ele vai ficar gravado aí para você acompanhar. Então essa NTP, ela exatamente, RJ do canal do RJ, parceiro nosso. Quando é que você vem aqui para Goiânia, RJ? Esquece da gente não. Daqui um dia eu tô batendo aí, hein? Essa NTP, ela exige que a gente não faça essa medição com a régua manual. Porque aquele gás, ele é um gás muito perigoso, muito arriscado. E às vezes a gente se expõe ao risco por falta de conhecimento, certo? No caso, ignorância, o fato de você não saber da regra. Afinal de contas, a gente às vezes já começa a trabalhar no posto, já no 12, já vendendo lá. E às vezes a gente faz isso com negligência, porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. E esses dois parâmetros, para quem já fez um curso de segurança do trabalho, inclusive, nós temos um parceiro nosso que daqui a algumas lives vai falar com a gente sobre segurança de trabalho, é um especialista, e ele vai falar sobre várias situações, inclusive essa. Quem já fez aí esses cursos, esses treinamentos aí voltados para a área de segurança, sabe que acidente acontece por esses dois fatores. E a gente tem que tomar muito cuidado. Porque achar que sempre é seguro, isso é muito arriscado. Nídia, boa tarde, seja bem-vinda. Bem, e nós temos que ter esse cuidado, né? E essa portaria ela resolve isso. Poxa, mas aí eu vou ter que instalar? Então olha só,
todas as portarias, inclusive essa aqui, que ela é um dos itens da NR20, certo? Um dos subitens lá dessa portaria, no subitem 9.2, anexo 9 da NR20, certo? NR20, que é uma portaria muito importante para nós dessa área de posto de combustível. Então vamos lá. Ele fala aqui que a gente não pode mais fazer a medida, mas é todo posto? Não, não é todo posto. Se no seu posto você já tem a tubulação e você já tem a condição técnica para instalar o equipamento, sim, você já está dentro dessa normativa que te exige até o dia 21 de setembro deste ano, certo? De você instalar essa medição automática para posto de combustível, essa medição de tanques. Concept Soluções, seja bem-vinda. Aline Mota, seja bem-vinda. Obrigado vocês aí. Repetindo um pouquinho, nós vamos publicar essa live, então você perdeu um pouquinho a coisa só da introdução aqui, ok? E depois você vai acompanhar tudo aquilo que nós já falamos aqui um pouco, né? Então essa NTP, ela exige que faça essa medição e ponto final. Ah, mas eu tenho a tubulação, você tem que colocar dia 21 de setembro. Ah, mas eu não tenho. Então, você, ao estruturar essa tubulação, você passará a ser obrigado a colocar. E geralmente quem vai fazer a troca de tanques já tem que colocar, certo? Então, se você já está planejando, se o Ministério do Meio Ambiente está te obrigando a trocar o tanque, junto com a instalação do tanque, você já precisa de colocar a medição automática de tanque. Não confunda a medição automática de tanque com a parte ambiental. São duas coisas bem distintas. Então eu vou usar aqui, para você ter um entendimento melhor, esse aqui é um modelo de tanque TMT de um parceiro nosso aqui de Teresópolis, certo? Nós temos esse modelo de tanque. O tanque, ele está enterrado, né? Então você só vê uma parte que dá acesso a esse SAMP grande, essa boca de 40 polegadas. Você tem duas outras boquinhas aqui. Essas duas boquinhas, uma é a boca de descarga, que é aquela que você faz a descarga direta no tanque, inclusive, segundo as normas atuais, todos os postos de combustível já estão nascendo já com a boca de descarga deslocada. Então ela é feita em outro ponto e vem uma tubulação até a boca de visita, onde você tem acesso a esse tanque. E nessa boquinha da descarga, essa boquinha é onde você introduz o sensor, a régua manual, a régua manual para você medir o volume do tanque, certo? Então é por aqui que você faz. Essa outra boquinha, que é a do monitoramento ambiental, você é obrigado pela AMA, pela Agência do Meio Ambiente, a instalar um sensor de vazamento. Esse sensor, ele tem acesso ao seu tanque, mas a parte externa, porque o tanque hoje, os tanques ambientais, eles têm duas chapas. Uma primeira chapa e a segunda. Na primeira tem combustível e na segunda, que é o SAMP intersticial, ele é instalado esse sensor porque se houver o vazamento desse primeiro tanque, ele vaza para essa segunda chapa e nessa segunda chapa ele faz a retenção. O equipamento de medição de tanque, que seja ele da marca que for, ele vai apitar. E nesse ponto você teria que verificar o que é nesse SAMP intersticial. Então, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando dessa grande, aonde a gente vai instalar uma descarga deslocada, mas aí a gente vai lá naquele SAMP da descarga direta e é nele que a gente introduz a régua. Então esse processo de medir em régua, ele é um processo que está com datas contadas. Para o seu posto, que
está nascendo agora, que você está construindo um poço, provavelmente você já é obrigado a instalar toda a parte de tubulação para você ter a medição ambiental, que é esse sensorzinho do vazamento, e também você já é obrigado a ter acesso a esse SAMP do tanque, que é onde você vai medir com régua o seu tanque. Então, a medida de régua não é por aqui. Por aqui é a descarga deslocada e o sensor automático. E por aqui é onde você faz o processo com a régua. Poxa, Ramieri, então quer dizer que eu posso jogar minha régua fora? De forma alguma. E é comum. Então atenção aí você, proprietário de posto ou gerente de posto, que pensa, não preciso de régua, porque eu já tenho o meu medidor de tanques. Boa tarde, Charlene. Seja bem-vinda. Muito obrigado pelo carinho. Então, esse processo de medição, ele já está com os dias contados. Então você vai fazer essa estrutura aí, você já tem que preparar a tubulação, cabeamento para você fazer esse processo. Ok? Bem, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir escrevendo aí que eu estou acompanhando aqui o chat e a gente pode já ir selecionando para vocês algumas dúvidas, tá? Lembrando que o nosso objetivo para as nossas lives, a priori, é de a gente fazer essas lives com 30 minutinhos, algo assim bem pontual, bem bacana. Se a gente perceber que o tempo está curto, a gente pode alongar de acordo com o tema, de acordo com a necessidade, se o tema está quente, né? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês mesmo, e se puderem colocar aí qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pode sanar ela na hora, ok? Múltiplas soluções, sejam bem-vindos. Então vamos lá. Ficou alguma dúvida? O tanque, ele tem 3 pontos que você vê. Quando você vai andar aí sobre o seu posto de combustível, você vai ver 3 compartimentos. O SAMP, que é onde ficam os pescadores para puxar o combustível para as bombas, é onde a gente instala a sonda eletrônica. Essa boca é aquela boca de 40 polegadas, aquela boca grandona com aquela chapa de ferro muito difícil de ser retirada. Nós temos aqui o SAMP da descarga direta, é onde a gente desce combustível para o tanque, a não ser que você tenha uma descarga deslocada. E nós temos o sensor de monitoramento ambiental. Esse é solicitado pela AMA e essa medição é o que nós estamos falando aqui neste momento para vocês, onde a gente instala uma sonda automatizada por aqui para a gente não introduzir uma régua manual aqui, aquela régua grande. Eu comentei com vocês de que o posto não precisa mais da régua, né? Eu vejo muitos postos, o pessoal fala assim, Ramieri, eu já joguei minha régua fora. Gente, não faça isso. A régua, ela é altamente necessária para a validação de qualquer processo no posto. Se você vai fazer uma calibração de um tanque, ela é necessária. Se você vai fazer uma conferência, sim, uma conferência. É comum de às vezes você ter uma dúvida que se o seu equipamento está correto e você ir lá e bater a régua. Apesar de que a comparação ela não deve ser feita, isso nós vamos falar em outro momento, a comparação ela não deve ser feita, mas em algum momento você vai bater a régua ali para você saber assim, vem cá, será que está certo? Será que essa boia minha não está presa? Será que esse estoque está correto? Então, gente, muito cuidado, não joguem a régua de medição de tanque fora, muito menos a tabela de arqueamento, aquela tabelinha que você mede, que você vê lá qual que é o volume do tanque e você faz a conversão. O seu equipamento de medição de tanque, ele já faz isso automático, só que ele faz em outro ponto do tanque, ok? Alguma dúvida? Sejam bem-vindos, Ronaldo. Seja bem-vindo, Wanda.
Um abraço a todos. Oi Arthur, oi Alice. Deixa eu ver aqui. Bem, pessoal, lembrando, né, eu sou Ramieri Rocha, especialista em automação de posto de combustível. Hoje a gente está com essa live exatamente para a gente tirar dúvida sobre essa NTP que veio a trazer a nós essa necessidade dessa medição de tanque. Então agora, bem, até o momento ninguém colocou nenhuma dúvida, mas acho que dá tempo aí de pensar em alguma coisa. Agora vamos falar sobre quais são os processos que nós, né, que entendemos um pouco sobre posto de combustível, a gente poderia ter sobre essa principal função do medidor de tanque. Vamos pensar aqui? Se você tem esse processo automatizado no seu posto, você concorda que você não vai precisar mais de deslocar um dos seus frentistas para fazer aquela medição. Um processo manual a menos. Segundo ponto, você, proprietário de posto, gerente ou quem está analisando os processos do seu posto, você vai ter condição de forma automatizada ou por um aplicativo de celular de poder olhar aquela movimentação e falar assim, deixa eu ver meu estoque agora. Você consegue. Você pode colocar esse processo de medição no seu sistema gerencial, certo? Você pode colocar no seu sistema gerencial e a maioria dos sistemas hoje, qual que é o sistema gerencial? O sistema gerencial é aquele sistema que você utiliza para emitir o cupom fiscal, para controlar o LMC, o seu estoque. Então se o seu sistema ele faz esse controle, ótimo, maravilha, porque ele pode pegar aquele volume que está lá no tanque e já atualizar lá para você. E na palma da mão você consegue ver o estoque do seu tanque, você consegue ver a movimentação e todas as informações que um sistema gerencial te dá. Ticket médio nesse dia, a comparação do dia de hoje com o dia de ontem. E aí, você que às vezes tem uma rede de posto, que tem 1, 2, 3 postos e que gerencia todos esses postos, você vai ter condição de na sua ferramenta ter uma automatização nesse seu processo. Vamos pensar, sem você medir a régua, como é que você vai fazer? Está automatizado, está lá no sistema. E lá no sistema você vai ter condição de visualizar em um posto, 2, 3, 4, 5 postos. Você não precisa mais ficar no WhatsApp cobrando o seu gerente de posto, o seu frentista. Fulano, me fala qual que é a medida aí. Então o seu gerente vai ter uma função diferenciada no seu posto, a de gerenciar o posto. E é um processo manual a menos. A gente sabe que você gerente, que você que é aquele frentista preocupado com o posto e que tem um cuidado a mais com o posto, você sabe muito bem que esses processos acabam te deixando na chapada, porque você não vai ter tempo. Boa tarde, Beto, tudo jóia? Alan, Joy Diesel. Bem, gente, só relembrando que você que está pegando a live, nós já estamos de meio-dia para tarde aqui na live, já estamos finalizando. A nossa proposta é de 30 minutos de live, uma coisa bem objetiva, bem rápida, para que você não deixe seus processos no posto, não deixe seu cliente aí que está doidinho para abastecer. Então a nossa proposta é de uma live mais curta, mais objetiva, mas é óbvio, se o tema for mais relevante, a gente pode dar uma alongadinha. E essa live, muito boa sua pergunta, viu, Diana? Essa live ela vai ficar salva e a gente vai publicar ela no YouTube. A proposta era para ser no YouTube, contudo, tecnologias às vezes não deixa na mão. E como são as primeiras lives, é a primeira live que eu estou fazendo, então assim, a gente
ainda tem um pouco de dificuldade com a ferramenta, né? Então nós vamos publicar essa live que está no Instagram, vamos publicar lá no YouTube e também vamos publicar ela no Spotify. Para você que gosta de ouvir durante o trajeto, durante o voo, durante algum momento que você tem uma concentração um pouco melhor, aí você pode ouvir à vontade, ok? Então vamos lá, o último assunto que nós falamos aqui foi, eu posso jogar a régua fora? Então lembrando, hein? Não pode jogar a régua manual jamais fora. Aquela régua, ela é utilizada para validar vários processos. E eu dou até um pitaco para vocês. Se vocês utilizam a régua sem aquela mangueirinha dentro, cuidado. Ela te dá uma variação um pouco mais acima. O ideal da régua é ela com aquela válvula. Aquela válvula ela é excelente para poder te dar uma medida mais coerente, ok? E vocês estão com algum problema de medição de tanques? Nós temos lives específicas para isso, hein? Nós vamos conversar também no futuro com pessoas especialistas em tanques, para a gente falar um pouco sobre tanques amassados, tanques ovalados, tanques com alguma inconformidade. É isso aí. Tanque furado, muito boa pergunta. Para o tanque furado, esse processo aqui da MTP, que é do Ministério do Trabalho, ela não é para tratar especificamente no caso do intersticial, que é onde a gente instala o sensor para saber se o tanque está furado ou não. Ok? Mas nós vamos falar sobre esse assunto, foi uma boa dúvida. Bem, pessoal, eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem me passar no WhatsApp, certo? Nós vamos, assim, o Douglas está perguntando aqui, muito boa, muito obrigado pela atenção, Douglas. Com essa obrigatoriedade, o valor da medição automática vão subir no mercado? Olha, Douglas, nós vamos pensar aqui um pouco sobre o mercado. O que acontece? Em setembro, nós temos agora abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Nós temos 5 meses. Se a gente deixar para a última hora, nós vamos cair num detalhe que se chama oferta e demanda. A mão de obra para instalar vai estar menor e o material vai estar também bem mais concorrido, certo? Infelizmente, nesse começo de ano, nós já tivemos uma alta no preço dos componentes eletrônicos, que todos os equipamentos eletrônicos subiu de preço. Todos. Você vai ver isso de televisão, ar-condicionado e automação, não teve como ficar fora dessa. Boa tarde, Caio. Seja bem-vindo. Então, isso deveria deixar mais barato. Só que a lei do mercado é a da oferta, né? Então, o prazo vai estar curto e muita gente só coloca quando precisa de fato, né? O bom é que antigamente a gente podia cadenciar. Então, até o começo desse ano, então até agora, a gente poderia fazer como? A gente poderia instalar só a parte do monitoramento ambiental, que é lá no intersticial, e agora com essa obrigatória, porque a AMA, quando ela pede que você coloque o sensor lá, no intersticial, é porque ela precisa de saber se vai ter vazamento para te dar o licenciamento ambiental. Mas essa MTP, ela exige que você faça isso para medição de tanques. E agora você já não tem muita escolha. E olha só o detalhe. O mais caro é a medição de tanques e não o ambiental. Então muita gente até o dia de hoje, quando a AMA falava assim, vocês precisam de colocar. Então o que o pessoal fazia? Eles colocavam o ambiental, que é o sensorzinho lá no intersticial, naquela boquinha desse tamanhozinho, e você já aproveitava e colocava no medidor de tanque, né? Contudo, até falamos agora há poucos minutos, eu acho que para o dono do posto, se ele tem automação na bomba de combustível e ele tem automação no tanque, o processo tem condição de ficar bem amarrado e a chance de você ser
lesado, de você levar um prejuízo aí no seu estoque, ela é bem grande. Quer ver uma analogia com o mercado? Se você tem um supermercado e você compra um engradado de refrigerante, você tem que conferir os seus materiais, tem? Se o seu engradado lá tá com furo e a latinha tá amassada, o que você faz? Você devolve. E o medidor de tanque valida o quê? O medidor de tanque, que é o que está sendo exigido, ele valida o seu recebimento de combustível. E esse é um processo muito crítico. E a gente sabe, né? E a gente tem muito conhecimento do mercado, onde tem vários tipos de problemas oriundo dessa descarga. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que ter o processo amarrado para a gente evitar que a gente dê a oportunidade, né, de ser lesado. Ok? William, muito obrigado aí. Herbert, muito obrigado pelo carinho. Ok? Tem mais alguma dúvida? Pois é, Douglas, espero que eu tenha respondido a sua dúvida aí com referência aos custos, né? Hoje, salvo engano, eu acho que os custos que teve de aumento de equipamento de automação, eu acho que deu um salto aí de 20% até 40% nos custos dos equipamentos, viu? Então essa lei da oferta e demanda, junto com a de falta de componente lá na China, componentes eletrônicos, ela prejudicou bastante, viu? E é óbvio que se a gente tem dificuldade para vender, porque é caro uma solução dessa, ela não é barata, acaba que dá um problema muito grave para a gente, né? Porque a gente não consegue vender e, consequentemente, a instalação fica mais prejudicada. Caio, melhor ainda se tiver a reconciliação com o concentrador. Perfeito. Caio, a medição de tanque, ela é um processo do equipamento de medição de tanque. E a automação de bomba, ela comunica com a bomba. Até pouco tempo atrás eram dois processos distintos. E agora nós temos tecnologia que faz essa junção entre os dois. E eu vou te falar aqui um negócio. Eu tenho feito muito trabalho com referência a essa reconciliação. Fazer com que o tanque reconheça a bomba e a bomba o tanque, e os dois trabalhem para isso aí. Né? Tem muitos equipamentos aí que tem algumas fragilidades, tem outros que tem outros pontos, mas olha, o resultado tem sido muito bom, viu? Eu acho até que dá tema para uma futura live, a gente falar quando a gente for falar de perda e de ferramentas, viu? Muito boa aí a sua dúvida, né? Muito boa aí seu comentário. Muito obrigado. Euzinei, seja bem-vinda. Bem, gente, o Inmetro tem alguma interferência quanto à sua vistoria no posto durante a fiscalização dos equipamentos? Olha, o Inmetro nem tanto. Geralmente quem solicita essa parte de medição de tanque, ela vai ser o Ministério do Trabalho, né? Aquele mesmo profissional do Ministério do Trabalho que às vezes chega no posto e pega a bomba e dá aquela sacudida para saber se a bomba está presa, certo? Que é uma coisa que tinha muito problema há pouco tempo atrás, né? As bombas eram abarroadas e aí caíam, machucava pessoas, né? Então, rapaz, muito problema. Então, aquele mesmo profissional lá do Ministério do Trabalho que fazia essa checagem, ele também vai fazer essa checagem da parte de medição de tanque. Ele vai te pedir para visualizar aí o seu equipamento. Agora, se eles têm processo para solicitar isso na instalação, não sei. O Inmetro não. O Inmetro ele não checa esse ponto, né? Até porque a descarga ela é mais de interesse do dono do posto do que do cliente final, né? E o Inmetro ele valida bastante, assim, com muito rigor, principalmente essa parte que impacta diretamente ao consumidor final, né? E como o posto ele é de revenda, ele não deve interferir tanto, apesar de ele poder cobrar algumas documentações, né, da instalação. E outro detalhe, na instalação, quando vai fazer instalação, gente, fiquem atentos.
porque você tem que dar entrada nos seus órgãos, né? No órgão ambiental, nos órgãos aí. Então você tem que ficar atento com a documentação. É exigido do profissional, se ele for vinculado ao CREA, né? Ele tem que emitir uma ART. E se ele for vinculado ao CFT, que é o Conselho Federal de Tecnologia Industrial, ele deve te emitir uma TRT, né? E aí cada órgão aí tem as suas regras para esse tipo de documento. Caio tem uma Company Tech, uma CBC-06, excelente equipamento e com a manutenção preventiva correta, é um equipamento que dura muito tempo. Ele com o Vederhut Pro Plus, dá para fazer reconciliação? Não dá. O Pro Plus, que é um equipamento da Gilbarco Vederhut, ele não faz reconciliação. Somente a família da Gilbarco, no caso o TLS família 4, aquele pretinho, qualquer um deles faz. Aí tem que ter licença, tá? Tem que ter licença no TLS 4 e tem que ter licença também na automação. E a CBC-06 também não faz. Depois você me manda no privado aqui, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo próprio WhatsApp, que de repente a gente pode estudar uma solução para você, certo? Podemos fazer um orçamento para você e te atender, ok? Lembrando que a gente trabalha com toda a documentação, Inmetro, CREA, Ministério do Trabalho. Para fazer esses trabalhos aí, ó, tem que ter as autorizações para você mexer no tanque NR20, NR33, tem que ter norma para tudo. E o profissional que vai executar o trabalho tem que ser autorizado, certo? Para fazer isso aí. Fiquem atentos. É um excelente equipamento. Esse aí estraga muito pouco mesmo. E assim, tem algumas questões aí. Dá para você utilizar as mesmas sondas e fazer um upgrade aí somente do seu TLS, viu? Fica bem mais barato. Porque o que é caro mesmo é a sonda. Ok? Dá pra gente conversar direitinho sobre isso aí. Eliomar, boa tarde, seja bem-vindo. Gostei, viu, Caio? As dúvidas aí foram muito boas. Eu vou fazer um tema aí sobre a reconciliação. Esse tema aí, ele me agrada demais. Se vocês olharem nos vídeos que eu já fiz aqui do Instagram, vocês vão ver que inclusive várias situações de cliente aqui eu já resolvi fazendo alguns ajustes. E os meus clientes que já fizeram, eles sabem que isso não é em um dia não, tá? Esse processo de calibração do tanque é um processo que demora 1 mês, 2 meses. Eu tenho clientes que estão com tanque oval, que eu estou já há 1 ano e 4, 5 meses já tocando esse processo, certo? Então é isso aí. Muito obrigado, Caio. Bem, pessoal, só fazendo as considerações finais, né? Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês, pelo carinho. Acompanhe a gente lá pelo YouTube, ok? Ativem lá as notificações para vocês serem notificados das próximas lives que a gente for fazer. Espero que eu também tenha aprendido um pouco mais a mexer, porque apesar da gente ser de tecnologia, quando a gente vai mexer com alguma coisa diferente é sempre assim mesmo. A gente tem que ter alguém por trás aí, né? Tem que ter alguém aí para nos dar esse suporte. E muito obrigado a todo mundo aí, o Caio pelas dúvidas, Ronaldo. Tem alguns técnicos aí que acompanham a gente no campo, né? A gente sofre junto. Muito obrigado a todos vocês. Eu sou Ramieri Rocha. Me coloco aqui à disposição para tirar qualquer dúvida, né? O que vocês precisarem. Se vocês tiverem com dúvida sobre o equipamento de vocês, o que pode fazer para melhorar, a gente consegue fazer muitas dessas coisas aí de forma remota, de forma presencial. Então tem muita forma de trabalhar. Hoje nós estamos iniciando essa primeira live e a nossa meta é de trazer pessoas com conhecimentos específicos, né? Então nós vamos trazer aqui, gente, quem comprar esse projeto com a gente vai agregar muito para o posto de vocês, né? Então eu quero trazer pessoas aqui que vai falar sobre aditivos,
sobre venda, sobre alavancar, melhorar resultado, melhorar margem de lucro. E olha, tem especialistas aqui que sem comentários, né? Tem o Carlos Bispo que fala sobre essa parte aí de você melhorar resultado no post, que é maravilhoso. Tem a Gleibs, tem o Borja. Então assim, tem o RJ que fala aí sobre tecnologia, sobre... Gente, top. Então assim, vou trabalhar vários temas. Então fiquem ligados, porque esse é o primeiro de várias lives que nós vamos fazer. E não sou eu que vou falar. Eu vou sempre trazer um especialista. Algum tema ou outro, né? Eu vou fazer uma live mais sozinho, igual essa aqui que nós estamos fazendo juntos. E a gente vai ter condição aí de poder desenvolver um bom conhecimento para vocês, né? Afinal de contas, se o negócio está aquecido, se a margem é boa e se você tem conhecimento, ou seja, você vai levar menos multas, então o posto de combustível sempre vai crescer. E se o mercado cresce, todos nós crescemos, né? Muito obrigado a cada um de vocês. Não deixe de seguir a gente pelo Instagram, pelo YouTube, e logo logo vocês vão ver o nosso canal aí já do Spotify, para você ouvir os nossos podcasts, as nossas lives, certo? Eu espero não ter esquecido de nada, porque como é o primeiro dia, obviamente estou muito nervoso. A gente consegue se segurar, e quem já me conhece em campo aí sabe como é que eu fico nervoso, né? É calminho, calminho, mas a gente por dentro sabe como é que tá, né? Tá pilhado. Beleza? Espero ter atendido a expectativa de vocês e espero que vocês compartilhem, né, esse tema aí para mais colegas, para que todos nós cresçamos juntos. Muito obrigado, fiquem com Deus e vamos lá, porque o mercado tá aí e a gente precisa de procurar profissional capacitado e habilitado. Vem comigo, eu sou Ramieri Rocha, o seu especialista em posto de combustível, especialista em automação e sistemas.